Olá, o Roteiro Espiritualista tem o prazer de receber hoje Cláudia Brito. Ela tem formação originalmente em psicologia e tem se dedicado ao tratamento dos seus pacientes por meio de manipulação dos músculos do corpo. Entre as especializações de Cláudia está o Rolfing, onde ela é professora assistente deste curso. Nós vamos conversar com ela sobre essa técnica hoje. Cláudia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom, para que os nossos telespectadores possam entender bem e situar bem o Rolfing, eu queria que você explicasse qual é a diferença entre o Rolfing, a reeducação postural global, né, a RPG, e as massagens terapêuticas. Basicamente, a diferença mais forte, primeiro, entre o Rolfing e a massagem tradicional, a massagem terapêutica, é que a massagem terapêutica ela visa um relaxamento. Né? E a proposta do Rolfing é uma proposta mais profunda de realinhamento realmente dos ossos, de toda a estrutura do corpo. E isso é feito através da manipulação de um tecido conjuntivo que a gente tem que se chama fáscia. Então o Rolfing é um trabalho manual, enquanto que o RPG é um trabalho mais de posições fixas de alongamento, com pouca manipulação, né, com pouco toque. Né? E o Rolfing trabalha diretamente nesse tecido, que é um tecido que se encontra também na carne vermelha, de frango, de peixe, que é um tecido altamente colaginoso, né? Ele é riquíssimo em fibras de colágeno. Então ele é como se fosse uma massa líquida, uma massinha que ela é possível de ser remoldada no corpo das pessoas. Então o Rolfing, eu costumo dizer para meus pacientes que o Rolfing é um trabalho de reesculpir o corpo. Essa é uma boa definição. E essa fáscia é aquela, se a gente pudesse explicar melhor para o telespectador, é aquele tecido brilhante que recobre a carne vermelha, né? Sim, sim. Em algumas partes ela fica às vezes mais grossa, mais branca, um pouco mais fosca, às vezes um pouco amarelada. Né? Ela seria como se fosse assim, uma blusa de segunda pele, né? Que a gente diz. Né? Então ela, vamos dizer, ela é bem coladinha na musculatura. No entanto, ela tem um funcionamento e uma função diferente do músculo. Né? O músculo ele é feito igual uma bomba, assim, no sentido ele estica, encurta para fazer os movimentos que a gente quer fazer no dia a dia. Enquanto que essa fáscia, ela acompanha o músculo e ao mesmo tempo ela protege, por isso que ela é tão plástica e elástica. Por exemplo, se você está caminhando e vira o pé de repente, quem tem que ter o jogo de cintura, vamos dizer assim, para não romper um ligamento, não ter um machucado maior, é a fáscia. Ela tem essa capacidade de deslizar sobre o músculo e voltar à posição dela. Então ela é como se fosse realmente uma malha, talvez a melhor definição fosse uma malha fina, né? Como uma blusa de uma malha bem fina. Se você começa a forçar muito a malha num sentido ou no outro, aí a blusa vai perdendo a forma original dela. E qual é o objetivo do Rolfing? O que que ele visa atingir com a manipulação dessa fáscia? O objetivo principal do Rolfing é fazer com que as pessoas voltem a ter um alinhamento corporal mais adequado. Né? Alinhamento, quando eu falo assim, no sentido de ter um eixo, uma postura que é uma postura baseada em anatomia, fisiologia e cinesiologia. Infelizmente, um dos meus maiores problemas de consultório são as pessoas que chegam buscando uma boa postura, mas a postura que elas acham que é correta não é a correta. Né? Aquela coisa de forçar muito, né? Murcha a barriga, estufa o peito, levanta a cabeça e forçando muito as costas para trás. Eu costumo dizer como se tivesse engolido um cabo de vassoura, né? Aquela noção de postura como uma coisa tensa e dura. E postura é exatamente o contrário, é uma posição que é adequada, porque está baseada em anatomia, né? Que você se sente bem, que dá uma sensação de bem-estar. E para isso, basicamente, o Rolfing trabalha a consciência corporal, também tem partes de educação, de para casa, que eu dou para os clientes, né? No sentido de que, para você ter uma postura adequada, você tem que saber ficar em pé de uma forma adequada, porque a terra nos puxa para baixo, né? Por isso que com a idade as pessoas vão encurtando, fora os traumatismos físicos, cirúrgicos e as questões emocionais também. Então a pessoa tem que aprender, eu costumo brincar e dizer, a não ficar brigando com a terra, né? Não adianta aquela pressão do campo gravitacional te puxar para o chão e você tentar ir para cima, que daí a pouco você cansa, dói tudo e desmonta de novo. Né? E o Rolfing tem uma forma de que a gente lide melhor com essa gravidade. Exatamente porque a gravidade, junto com a fáscia, que é um tecido tão plástico e tão maleável, com o decorrer da vida, por várias razões,
esse tecido vai encurtando, ele vai perdendo elasticidade, como se ele fosse endurecendo, né? Que cria nódulos musculares, atrapalha a circulação, a oxigenação, os movimentos, né? A pessoa vai sentindo que ela vai ficando, eu digo, como se fosse assim, uma pessoa tem um manequim 42, ela começa a perceber que ela está vestindo um manequim 40, ou às vezes até 38, vai faltando espaço, né? Então, a manipulação da fáscia, no sentido de alongar e voltar ela para o estado original dela, né? Isso faz com que o campo gravitacional atue menos no sentido de encurtar essa fáscia, né? Então fica, vamos dizer, a pessoa quando a fáscia está mais alongada e mais colaginosa novamente, o campo gravitacional vai ajudar, vai ter o efeito contrário, de ajudar a pessoa a ficar mais em pé, mais vertical naturalmente. Essa questão do endurecimento da fáscia tem a ver com a idade? Com certeza a idade influencia, né? Por exemplo, o trabalho com uma criança, a partir dos 7 anos, por exemplo, as crianças já fazem as sessões regularmente, as sessões são muito mais rápidas, né? Porque o tecido está bem colaginoso, né? É uma coisa assim, bem suave, bem fácil, como se fosse assim, uma argila que está bem aquosa, né? Qualquer toquezinho ela já responde. E também a criança tem menos responsabilidade, vamos dizer assim, no sentido de trabalho, de estresse no dia a dia, né? De traumas, às vezes de cirurgias, de fraturas e tudo. Isso tem muito a ver também com, não só com a idade, mas com o aspecto psicológico da pessoa, né? E o tipo de vida que ela tem. A propósito dessa questão dos traumas físicos e emocionais, vamos começar pelos físicos. Então, se uma pessoa leva um tombo, ela pode ter esse jogo de equilíbrio muscular alterado, mesmo que ela tenha engessado o osso e tal, e isso causa um problema. O que acontece geralmente é que o processo ele é acumulativo. Então, assim, um tombo, dependendo da intensidade, pode realmente desajustar uma série de coisas, né? Mas o que eu mais observo hoje em dia é que é um processo, por exemplo, a pessoa fez uma cirurgia, aí logo depois de uma cirurgia, às vezes tem um outro tipo de acidente, às vezes a posição que trabalha no escritório, e, junto com o estresse do dia a dia, tudo isso vai gerando um acúmulo, né? E esse tecido ele é tão plástico, é tão maleável, que ele vai se respondendo a todas essas situações através de compensações. Tanto que às vezes a pessoa, no local que ela sente a dor, não é a causa. É uma das diferenças básicas também por uma massagem convencional e por outros tipos de massagem terapêutica. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está com uma dor no ombro porque teve um acidente lá no pé, há um tempo atrás, que juntou com uma série de outras coisas, que foi desalinhando a musculatura, que desalinha junto com a musculatura o tecido conjuntivo, a fáscia, que vai levando também até mesmo os ossos a começarem a responder ao movimento de forma diferente. Às vezes são mudanças assim milimétricas, né, de um ângulo de uma articulação do osso com os tendões e os ligamentos, que já faz a pessoa pisar diferente. Aí o joelho, que é a próxima articulação, vai ter que responder também mudando aquele ângulo. Aí vem para a bacia, e da bacia já junta na coluna. E às vezes a pessoa vai ter uma compensação aqui em cima, que é onde as pessoas mais percebem os problemas, né? Na parte superior, que está caído, que está tenso. E a Aida Rolf falava muito disso, né? A criadora do Rolf, que a harmonia corporal começa dos pés para cima. Ai, que interessante. E as pernas e os pés hoje em dia é o que as pessoas pouco usam, né? Ficam sentadas o tempo todo, é carro, é escritório, né? Então, as pessoas passam a carregar com a parte superior do corpo peso que quem deveria carregar são as pernas e os pés. Toda uma tensão. Toda uma tensão. Em cima, nos ombros. Em cima, né? As mãos e os braços sempre ocupados, né? Pasta, bolsa, mulher, então, né? Essa coisa de carregar a bolsa de um lado, para a bolsa não cair, a gente já tem que suspender o ombro do outro. Aí tem celular, né? Então, o telefone aqui, né? O telefone aqui, então, aqui. Nossa, é um conjunto. É um conjunto de coisas, realmente. De descompensações. Tanto que, para começar o processo, eu faço uma anamnese assim, bem completa com a pessoa, desde o parto, se foi cesárea, parto normal ou não, se engatinhou, se não engatinhou, se usou botinha ortopédica, né? São uma série de coisas. Bom, agora vamos para o aspecto emocional. O Rolf acaba tendo reflexos, né? Durante o tratamento, acaba tendo reflexos no aspecto emocional. Você pode explicar melhor como é que isso...
A relação dos aspectos emocionais, né, com o Rolfing se baseia de que a nossa musculatura tem uma capacidade de guardar, né, tudo que a gente já viveu. Então, diria-se que é como tristezas, se fosse raivas, tudo, como se fosse uma biblioteca, né, um arquivo vivo. emocional. Né, emocional. Né? Então, todos nós temos situações que não foram bem integradas ou emoções que não foram assim expressadas na sua totalidade. Né? Então, esse aspecto, eu diria que é tão importante quanto os aspectos Aqueles do trauma que a gente físico, ou então até mais. Né? Tanto que é bem interessante, por exemplo, quando se rolfa uma pessoa que é de uma cultura diferente da cultura brasileira, que tem outra forma de lidar com as emoções. Né? Dá para se perceber isso assim, na qualidade do tecido, no tempo que o tecido conjuntivo demora para responder. Né? Então, eu diria que são como roupas que a gente vai tendo que vestir ao longo da vida, né? Que a gente chama das famosas couraças. Né? E que são couraças assim, que são enraizadas mesmo no músculo. Né? Não é um aspecto puramente, vamos dizer, energético, algo assim, não. É muscular mesmo, né? No nível de tensão e de armadura que as pessoas passam a carregar. Ou constantes, né? Ou armaduras constantes, ou armaduras integradas por determinados eventos. Por determinados eventos. Agora, geralmente tem uma básica, né? Eu falo que é igual a homeopatia, né? Tem aquele remédio de fundo. Né? Geralmente tem aquela básica, que a partir dali, vamos dizer, a raiz, né? Que depois dali vem crescendo outras coisas. Agora, quanto mais eu trabalho com pessoas, eu vejo assim que, basicamente, todos os seres humanos, as questões de conflito são quase que as mesmas para todo mundo, né? É rejeição, é abandono, é raiva, é frustração, é muito comum. É muito comum. O que muda é o lugar onde a gente armazena essa tensão. Onde armazena, né? E como lida com isso principalmente, como camufla, como compensa, né? Porque tem as compensações do tecido, tem as compensações também emocionais, né? Como que a pessoa lida. Fuma, bebe. Fuma, bebe, ou certo tipo de comportamento, ou começa a ter um certo tipo um certo tipo de conjunto de crenças, que eu costumo dizer, né? Começa a encarar a vida de certa forma, certos assuntos de certa forma, começa a vestir certos tipos de óculos para encarar certos tipos de situações, né? De acordo com a bagagem que ela está trazendo. Agora, eu gosto sempre de enfocar isso, né, para os meus clientes, que as couraças, elas fazem parte da vida, elas são necessárias porque elas nos ajudam. Talvez a gente não sobrevivesse sem elas, né? Elas nos ajudam a encarar, né, a situação. Agora, a questão é que a gente põe e esquece de tirar. Né? Então, eu falo assim, que passa a ser como se fosse uma roupa constante. Né? Tem que saber a hora de poder também tirar isso e se sentir mais próximo de si mesmo, né? Tanto que a maioria das pessoas que procuram o Rolfing procuram até mais por esse motivo, né? Por um motivo de autoconhecimento, né? De estarem querendo se perceber melhor, saber melhor por que eles estão funcionando de certa forma na vida, compreender a si mesmo e a própria história. Todas essas percepções acabam aflorando, mesmo que a pessoa não tenha procurado o Rolfing para autoconhecimento, né? Isso é bem variável, assim, porque é aquilo que eu costumo dizer, né? Eu só posso ir até onde o cliente quer ir, né? Claro. Então, assim, tem muitas pessoas também que procuram o Rolfing que não tem muito esse tipo de busca, né? Apesar que são, eu diria que é 20% da minha clientela, vamos dizer assim. A maioria das pessoas que vêm já vem com uma abertura, assim, já passaram por vários outros processos, porque o Rolfing é uma coisa muito nova no Brasil, pouco conhecida. Então, a maioria dos meus clientes já passaram por várias coisas, então já vem com terapia, já vem com outros tipos de experiência de serem tocados, né, algum outro tipo de trabalho corporal. Mas as pessoas, eu acho que hoje em dia, pela própria época, assim, né, do mundo e tudo, acho que as pessoas estão procurando cada vez mais se conhecerem. Bom, mudando um pouco o rumo, me conta um pouco da história do Rolfing, de onde ele veio, quem criou, por que criou, assim, o que pensou? Olha, quem criou o Rolfing foi a doutora Ida Rolf, né? Ficou Rolfing em homenagem a ela, né? Ela batizou o trabalho como integração estrutural. Ela era uma norte-americana, ela faleceu em 79,
E ela foi PhD em bioquímica já em 1917. Então ela era uma mulher bem pioneira assim para a época, né? Já tem um PhD, já fazia trabalhos científicos a nível de laboratório. E pelo que consta, assim, foi a partir das pesquisas dela de laboratório junto com algumas questões de família, um filho dela que levou um coice de cavalo, que sempre tinha dor e nada resolvia. E já que ela tinha disponibilidade em um laboratório bioquímico, né, ela descobriu, vamos dizer assim, a grande importância do tecido conjuntivo da face. Né? Ela estudou isso durante quase uns 50 anos, antes de começar a formar novos professores, né, a formar uma escola e tudo. Sistematizar o conhecimento, A sistematizar isso, né? Ela teve bastante dificuldade, ela teve que batalhar muito por isso. E, basicamente, o que ela percebeu foi isso, que o tecido conjuntivo estava lá, né, a face, e que ninguém dava um valor, né? É como se fosse, tá ali, né, é parte do músculo, né? E não é, né? Tá ali no músculo, mas ele tem uma função específica porque ele liga o corpo todo. Então, a grande descoberta dela foi perceber que a face ela é fundamental para o equilíbrio do corpo, já que ela permeia todos os músculos da cabeça aos pés, tanto a nível superficial, logo abaixo da pele, e a nível mais profundo. Né? Então, assim, tendão, ligamento, cartilagem, né, músculo, fáscia, são todos parentes, que eu costumo dizer. A fáscia é a mais fácil de ser manipulada, né, e o osso é o mais duro, mas eles vêm todos, inclusive, de uma mesma camada, a nível do embrião, né? Ela fez todo um estudo assim, científico mesmo. Né? E hoje em dia existe uma escola americana, né, que é o Instituto Rolf, que fica no Colorado, onde eu me formei. E existem no Brasil 100 e poucos rolfistas atualmente, somos muito poucos. Né? Mas ela, na época, ela teve muita ajuda do pessoal, assim, mais na década de 60, de 70, que ela começou a sistematizar, muito ajuda do pessoal da Gestalt, da psicologia transpessoal no Instituto Esalen, na Califórnia, né? Onde ela começou a dar as primeiras formações dela. Então, assim, ela realmente é uma pioneira, né? Ela descobriu uma coisa e sistematizou um conhecimento usando osteopatia, ela estudou yoga, ela estudou homeopatia, ela estudou várias coisas para sistematizar esse trabalho. Bom, ela sistematizou um tratamento, digamos assim, englobando 10 sessões. 10 sessões, sim. Por quê? Você pode explicar para a gente por que 10 sessões? Olha, ela criou uma sequência de trabalho. Né? No Rolf, assim, diferente de outros tipos de tratamento, você não trabalha o corpo todo em todas as sessões. Cada sessão é uma parte do corpo. E ela fez essa sequência de acordo com os estudos realmente da face, das camadas dessa face. Então, as 3 primeiras sessões, elas são mais superficiais, trabalham na face, a parte da pele. Vamos dizer assim, que desaperta o manequim, né? Dá uma afrouxada no corpo para respirar melhor, circular melhor. Da 4ª à 7ª são sessões mais profundas, então se trabalha a face já mais a nível mais profundo, mais perto dos órgãos, dos ossos, né? E são sessões que tem mais a ver com o centro do corpo, né? Seria um eixo que seria, passaria à frente da coluna e chegando aqui embaixo na pelvis, esse eixo desceria pelo meio das pernas até os pés. E as 3 últimas sessões a gente dá uma geral, assim, uma reintegrada, né, para a pessoa ter um novo, vamos dizer assim, um novo estado, né, que seja confortável, que a pessoa saiba como usar o corpo, vamos dizer assim, é como se tivesse pegado um carro e dado uma geral no carro, a pessoa tem que reaprender a usar aquele carro daquele jeito, para não voltar a ter os mesmos problemas, que se ficar dirigindo o carro daquele mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas que não são boas, o carro vai tornar a ter que fazer uma faxina, né, uma geral. Tanto que no Rolfing de 6 em 6 meses, varia às vezes de 1 ano em 1 ano, é bom que a pessoa volte para fazer sessões de manutenção e de aprofundamento. Né? Tanto no sentido pelo estresse do dia a dia, de novos eventos que podem ocorrer, para manter mesmo, em termos de saúde e de qualidade de vida. Né? Então tem que haver sempre uma manutenção, não é uma questão de cura definitiva. Em 10 sessões eu resolvo sua vida. Não. As pessoas às vezes têm esse tipo de expectativa, mas eu acho que a cura, no meu modo de entender, assim, é muito mais um processo do que um evento. Né? Então, esse intervalo, inclusive, depois das 10 sessões, é muito importante para a pessoa poder experimentar, né? Poder integrar, perceber o que mudou, né? Continuar ter uma atividade física,
né? Às vezes continuar fazendo um trabalho que ajude a manter isso, né? Porque o Rolfing realmente é uma faxina grossa. Tanto que as pessoas perguntam, por que eu não posso fazer Rolfing toda semana, o ano inteiro? Não pode, porque chega uma hora que o corpo também ele fica exaurido, ele não consegue já integrar tantas mudanças. Que a palavra básica do Rolfing é mudar a estrutura mesmo. Então, isso que eu falo que é bem diferente, que as pessoas ficam esperando um relaxamento, alguma coisa assim. E dá, né? Dá para fazer uma massagem para relaxar toda semana e tudo mais, mas o Rolfing, ele realmente se propõe a mudar, reorganizar a estrutura no sentido de voltar as coisas para os seus lugares. Uhum. Então, o corpo ele precisa de um tempo para assentar aquela mudança. Uhum. Você falou em padrão, e essa foi uma coisa que me causou muita curiosidade. O Rolfing, a Ida, estabeleceu um padrão ao qual todos os seres humanos têm que se adequar, um padrão de equilíbrio, de verticalidade, tá? Um padrão fixo para todos os seres humanos, ou varia de ser humano para ser humano? Olha, varia de ser humano para ser humano, né? Ela estabeleceu um padrão no sentido assim, de ser um padrão anatômico, né? Fisiológico, né? Mas eu vejo, por exemplo, a questão cultural influencia muito, né? A forma que as pessoas se movimentam, porque movimento é expressão, né? Isso tem tudo a ver muito com a cultura da pessoa, com o histórico de vida da pessoa, tanto no sentido de cargas e traumas físicos e emocionais, né? Eu, cada dia mais, chego a essa conclusão de que a questão é bem mais interna. Assim, tem, lógico, baseado em anatomia, tem aqueles pontos, vamos dizer, básicos ou de referência, mas que eu acho que também não é algo assim para se prender nisso, né? Eu acho que tem tipos físicos diferentes mesmo, até por questões genéticas, de raça. Essa era uma coisa que eu ia te perguntar, assim, qual é a limitação do Rolfing em relação ao padrão genético? Olha, tem questões que muitas vezes o cliente chega e fala, eu tenho um joelho torto, tenho um joelho para dentro, mas minha avó era assim, meu pai é assim, né? É lógico que a gente tem que levar isso em consideração. Agora, o que eu percebo é que, por exemplo, uma criança, isso é muito fácil a gente perceber, a criança ela imita o jeito do pai e da mãe andar, né? É o modelo, né? Ou é a professora da escola, né? A gente sempre tem modelos, então tem muita coisa que a gente chama de genético que não é genético. Então, é uma das coisas que eu costumo esclarecer com os clientes. Agora, lógico que chega num nível que esbarra numa questão genética, sim, mas eu diria que tem toda uma camada aí, por cima, mais superficial, que é mais de modelo, por exemplo, querem ser igual fulana de tal, famosa da TV, né? Tem muito esse aspecto de querer copiar, né? O padrão de beleza, né? Porque mexer com o corpo das pessoas, essa questão de alinhamento de postura passa muito pelo padrão que elas têm, do que é certo, do que é errado, do que elas gostariam de ser, que elas não são, né? Então, é um assunto assim, muito complexo, né? Porque as pessoas, às vezes, elas querem ter uma roupagem, ter um padrão que não tem nada a ver com a genética delas. Né? Então, é um assunto assim, bem delicado, né, de abordar com os clientes, principalmente com as mulheres. Né? Bom, Cláudia, a gente está aqui conversando, Rolfing, mas os telespectadores não sabem como é que você ataca os músculozinhos da gente. Como é que é isso fisicamente? Bom, é um trabalho manual mesmo, né? A melhor forma de explicar isso, não se usa óleo, creme, como massagem tradicional, nem nada. O que vai deslizar realmente é o próprio tecido conjuntivo, né? Então, no máximo, se usa algum creme hidratante para as minhas mãos e tudo. Agora, é um trabalho que todo mundo se lembra, né? O trabalho de trabalhar com argila, né? O processo de pegar uma massinha. É aquilo ali, pressiona até sentir que o tecido começa a responder, a partir que o tecido começa a mexer, que são micromovimentos, né? De ceder, aí você acompanha esse movimento, né? E você acompanha e vai levando o tecido para o lugar, vamos dizer, original dele. Né? Então, é um trabalho realmente de reesculpir o corpo, é um trabalho todo manual, todo com as mãos. Às vezes eu uso o cotovelo, o antebraço, numa mesa, né, que é um pouco diferente da mesa tradicional de massagem. E tem alguns trabalhos também assentados, para trabalhar a coluna especificamente. Então, é um trabalho todo manual de massinha mesmo, remoldar o corpo através da pressão. Né? Pressão o tempo todo. Bom, para encerrar, nossa última pergunta. Bom, estamos aqui falando de manipular o corpo, de realinhar, de saúde muscular e tal,
Mas e aí, onde é que fica a boa alimentação, um número razoável de horas de sono, uma jornada de trabalho regular e aquela velha e boa atividade física? Isso é muito importante. Tanto é uma das questões que eu coloco logo assim, de cara para um cliente, numa entrevista inicial, é ver a disponibilidade dele de estar reorganizando, não apenas o corpo, né, mas de estar dando uma reorganizada na vida. Né? Porque a pessoa vai lá fazer roupa, não alimenta bem, não dorme bem, tem uma vida sedentária. Quer dizer, o corpo ele vai reagir bem menos do que ele poderia reagir se tivesse todo esse contexto, né, mais harmonioso. Então, não existe realmente, eu acho que nada milagroso. A pessoa tem que estar disposta a investir e fazer certas mudanças, né? Ter um pouco mais ter mais disciplina, né? E eu acho que principalmente assim, estar disposto a ter mais consciência corporal, porque o corpo ele diz o que ele quer fazer no sentido qualquer comida mais saudável, né? O corpo pede atividade física, são coisas assim que a gente perdeu. Esse contato, né? Esse contato por um tipo de vida estressante de cidade grande que a gente tem, né? Mas existe uma inteligência corporal, né? E se as pessoas se contatam mais com isso, que dá sinais, né? Então essa questão de ficar em academia malhando, ótimo, né? Malhar e tudo, mas fica lá, em vez de estar percebendo o corpo, né? Tá assistindo televisão, tá aquele som daquela altura, os poucos momentos do dia a dia que a gente tem para estar mais atento na gente, através da percepção física, sensorial mesmo, a gente também usa esses momentos para estar desligado. Então, está fazendo bicicleta, está lendo jornal, né? Está no celular, né? Não, fique ali 100% percebendo o corpo. Né? O nível de consciência corporal das pessoas hoje é muito baixo. Né? Assim, é incrível. Assim. E aí o corpo reclama mesmo. Reclama mesmo. E o problema é esse, reclama uma vez, duas vezes, a gente não ouve. Né? Quando passa do limite, ele dá um berro. Aí você vai parar no médico, né? Aí toda travada. Toda travada, já entra num outro processo, que tem que tomar medicamento mesmo, anti-inflamatório, analgésico, né? Então, assim, não precisa chegar nesse ponto. Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar bem gravada aqui na entrevista, que vamos dizer, a maioria das pessoas que me procuram quando já passaram desse ponto. Quer dizer, o alerta lá, a luzinha vermelha já acendeu, e a pessoa vai enrola aqui, aí... Né? É bem pior fazer um trabalho com a pessoa quando ela já está nesse nível. É ruim para ela mesmo, pelo nível de dor que ela tem, né? E sabendo que como está tudo ligado, tanto que isso também já repercute na vida dela. Né? Porque a pessoa quando chega num nível de tensão muito alto, ela já está com bloqueio de movimento, já afeta a parte metabólica, respiração e principalmente, eu diria, o bem-estar, né? A disposição, motivação, alegria de viver. Porque estando travado, você gasta mais energia para se movimentar, Gasta mais energia. Eu falo que o Rolf é muito exemplo do mecânico do carro. O carro já não está bom e tudo, você continua, ele anda, mas ele vai gastar mais energia. Né? Agora, a nossa energia é uma energia bem mais especial do que a gasolina, né? E quando começa a faltar ela, as coisas ficam bem mais complicadas. É verdade. Cláudia, muito obrigada pela sua entrevista ao Roteiro Espiritualista. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.